Olá, nós vamos agora para a correção da questão 35. A questão diz o seguinte: em uma classe da sexta série do ensino fundamental, o professor de matemática propôs aos alunos a descoberta de planificações para o cubo que fossem diferentes daquelas trazidas tradicionalmente nos livros didáticos. Um grupo de alunos produziu a seguinte proposta de planificação. Ao tentar montar o cubo, o grupo descobriu que isso não era possível. Muitas justificativas foram dadas pelos participantes e estão listadas nas opções abaixo. Assinale aquela que tem fundamento matemático. Bem, letra A. Não se podem alinhar três quadrados. Letra B. Tem de haver quatro quadrados alinhados, devendo estar os dois quadrados restantes, um de cada lado oposto dos quadrados alinhados. Letra C. Quando três quadrados estão alinhados, não se pode mais ter os outros três também alinhados. Letra D. Cada ponto que corresponderá a um vértice deverá ser o encontro de no máximo três segmentos, que serão as arestas do cubo. Letra E. Tem de haver quatro quadrados alinhados e não importa a posição de justaposição dos outros dois quadrados. Bem, essa questão a gente tem que analisar todos os itens, né? E para que ela seja falsa, basta que a gente dê um contra-exemplo. Então, no fato desse desenho, ele não permitir a construção do cubo, vamos verificar se o item A é verdadeiro, né? Se tem fundamento matemático em relação a isso. Ele diz que não se pode alinhar três quadrados. Vejamos o seguinte. Se eu colocar esse contra-exemplo, eu aqui tenho três quadrados alinhados, né? Na verdade, eu tenho aqui essa composição com três e aqui também, né? Na verdade, tem quatro. Então, tem três quadrados alinhados. Seria possível que esse fosse uma planificação do cubo? É possível construir um cubo com essa planificação? Sim, é possível. Então, portanto, a letra A, ela é falsa. Vou ter que botar aqui por causa da figura. Falsa. Beleza. Vamos, então, verificar para o item B. Tem de haver quatro quadrados alinhados, devendo estar os dois outros quadrados restantes, um de cada lado oposto dos quadrados alinhados. Bem, esse é um exemplo, tá? Em que eu tenho quatro quadrados alinhados e tenho os outros dois quadrados restantes, um de cada lado oposto dos quadrados alinhados. Bem, isso daí seria possível construir o cubo a partir dessa planificação? Sim, é possível. E, portanto, então, a justificativa da letra B também não é possível. Vejamos a letra C. Na letra C, quando três quadrados estão alinhados, não se pode mais ter os outros três também alinhados. Então, eu tenho aqui três quadrados alinhados e os outros três também estão alinhados. Seria possível, né? Isso é possível construir um cubo a partir dessa planificação? Isso seria a planificação de um cubo? Sim, é possível. Então, portanto, na letra C, ela também é falsa. Vamos analisar, então, a letra D. Ele fala que cada ponto que corresponderá a um vértice deverá ser o encontro de, no máximo, três segmentos, que serão as arestas do cubo, né? Então, no caso, ele está falando, eu tenho aqui, por exemplo, pensando nesse ponto como vértice, né? E aí eu teria esse segmento como aresta, esse segmento como aresta. Esses dois aqui teriam que coincidir e virariam um segmento só como aresta, tá? Porém, nesse caso aqui, ó, será que seria isso possível? Então, a letra D me parece ser a resposta correta. Então, eu vou verificar na letra E, e aí a gente vai tentar ver qual é a justificativa, caso seja aquela. Na letra E, ele fala assim: tem de haver quatro quadrados alinhados e não importa a posição de justaposição dos outros dois quadrados. A gente tem aqui um exemplozinho em que a gente tem quatro quadrados alinhados e não importa a posição dos outros dois. Vamos pensar aqui. É possível construir um cubo a partir dessa planificação? Se a gente for observar, a gente acaba caindo justamente no mesmo problema desse,
que é justamente a justificativa matemática desse. Então, aqui é falso, certo? Então, eu tenho aqui um contra-exemplo que mostra que a posição desses dois importa sim, né? Porque a gente colocou em qualquer uma outra situação em que não é possível fazer o cubo a partir dessa planificação que está aqui. Ela não é uma planificação do cubo, certo? Bem, esse aqui recai justamente no problema da letra D, que é o que está aqui, que ele fala que cada ponto que corresponderá a um vértice deverá ser o encontro de no máximo 3 segmentos, que serão as arestas do cubo. Nesse caso, eu tenho aqui segmento, que seria uma aresta, né, comum a essas duas faces. Esse segmento, que seria uma aresta comum às duas faces. Aqui está interrompido, mas aqui é fechadinho a planificação. Da mesma forma que esse aqui, segmento, também seria comum a essas duas faces. Isso aqui, de certa forma, mostra que a gente tem aqui, na verdade, um plano, porque você tem quadrados, cada um com 90 graus, então isso aqui é 360 graus. E para que a gente possa fazer o cubo, existe o ângulo poliédrico, né? Essa soma dessas faces, elas têm que ser menor do que 360 graus, tá? Então, essa daqui, a letra D, é a verdadeira. Então, a resposta é a letra D. Não dá para circular aqui porque ele não desenha em cima da figura. Ok?